Olá, olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você sobre a Ilustre Casa de Ramírez. Nesse vídeo, personagens e enredo. Mas antes disso, lá vem a vinheta. Pronto, pessoal. Vamos aqui terminar a saga da família Ramírez. Para quem não acompanhou a aula anterior, na anterior eu falei das características da Ilustre Casa de Ramírez, um pouco da história de Portugal. Eu vou colocar para vocês o card aqui da aula 1, que tem as características do livro. E agora, nesse vídeo, eu vou falar das personagens e também contar a historinha para vocês, tá? Mas antes disso, deixa eu compartilhar a tela, né? Para você acompanhar comigo aqui o raciocínio. Fica mais fácil para vocês, certo? Bom, eu tinha dito no finalzinho do outro vídeo, eu falei que na Ilustres de Ramírez a gente tem 94 personagens atuantes e mais de 100, 150 personagens são referidas ao longo da obra, né? Então, assim, você tem a árvore genealógica dos Ramírez. Os Ramírez foram valentes, heróicos no passado, mas há Ramírez que são também pouco heróicos, né? Então, por exemplo, o Álvaro Ramírez era muito brigão, isso não é uma característica heróica dele. O Cristóvão Ramírez era um alcoviteiro, também não é um traço positivo. O Pedro Ramírez era um cara muito comilão. O Damião era o avô do Gonçalo Mendes Ramírez, né? Ele era muito dado assim às musas, né? O Vicente Ramírez, que é o pai, né, do Gonçalo, o Vicente Ramírez estava cheio de dívidas, né? Aliás, o Vicente Ramírez ele morre e ele deixa um monte de dívidas para o Gonçalo, por isso que ele também precisa de dinheiro, tá bom? É, vamos lembrar de uma coisa que eu acho extremamente simbólica e importante, é que o solar onde o Gonçalo mora, ele está meio caído, né? Está meio assim, em ruínas, né? Tá velho, tá? Então, é uma construção que está, de uma certa maneira, frágil. Corresponderia propriamente à fragilidade do próprio Gonçalo, tá? Fragilidade psicológica, fragilidade econômica, fragilidade social do Gonçalo Mendes Ramírez. Bom, então você já sabe, né, que o Gonçalo Mendes Ramírez é o nosso último Ramírez, né? Pelo menos o livro, né, apresenta para a gente essa perspectiva, né, de que ele é o nosso último Ramírez. E o Gonçalo, ele tem algumas características, né, que a gente precisa tomar um pouquinho de atenção. Primeiro, ele é o protagonista do romance como um todo, tá? Eu tenho outro protagonista da novela que o Gonçalo vai escrever, que é o Truquetezinho do Mendes Ramírez, o tataravô, né, do Gonçalo. O Gonçalo tem cerca de seus 30 anos, tem um semblante bastante suave, né, de acordo com o livro, ele é jovem, tem um pouquinho de calva aqui já, isso preocupa muito. O Gonçalo ele não se conforma de ser um jovem já com traços de quem vai ficar careca, tem os cabelos anelados, assim, meio encaracoladinhos, um bigode fino, um cavanhaque, os lábios, de acordo com o livro, são sensuais, né? Ele tem um porte esbelto, ele tem um corpo ágil. Na verdade, então, o Gonçalo não é essa imagem que você está vendo aqui, né? Essa imagem que você está vendo aqui, ó, é a do Essa de Queiroz, o autor do livro. Agora, o Gonçalo ele tem um temperamento muito irrequieto e muito contraditório também. E assim, ele se torna uma personagem bastante complexa, né, na narrativa. Então, assim, de um lado, ele é positivo, de outro lado, ele é negativo. Então, por exemplo, ele é um cara. Vamos pegar os aspectos positivos primeiro, né, do Gonçalo. Ele é um cara generoso, né, meio paternalista. Por exemplo, você percebe isso quando ele vai ajudar o filho do Casco, né, que está com febre. Depois ele vai lá à noite, ver o menino no quarto, para ver se o menino está cobertinho, se ele está melhor da febre, coisa do tipo. Em alguns momentos, o Gonçalo é um cara extrovertido, né, sincero, muito vaidoso, isso ele realmente era muito vaidoso. Ah, mas assim, ele também em alguns aspectos, uma figura negativa, né? Então, por exemplo, ele, em alguns instantes,
ele vai ser um cara sem escrúpulos, vai ser meio trapaceiro. Ele é um proprietário parasita, que significa que ele não trabalha. Lembrar que no século XIX, por exemplo, que é quando se passa a história do Gonçalo, trabalhar era coisa de pobre, né? Rico não trabalha. Então, por isso que ele vai ser esse parasita que tem, em alguma medida, uma certa alienação moral, né? Ele digamos assim, muitas vezes covarde, e mesmo sendo covarde, ele se sente superior, né? E aí ele conta as coisas que acontecem com ele, ele inverte o sentido de algumas situações para se passar realmente como um cara superior, né? Agora, tem um outro lado do Gonçalo. O Gonçalo é um homem pensante. Ele é racional, né? Ele sabe quando ele erra. E aí, quando ele erra, muitas vezes ele se sente inferiorizado, né, em relação aos outros Ramires. Vai ser hipócrita também. Por exemplo, quando ele fecha um negócio com o Casco, dando a palavra de honra, e ele não cumpre, né, essa palavra. Então, ele acaba se tornando realmente um cara hipócrita, né? Mentiroso, plagiador, porque ele vai escrever a Torre de Dom Ramires, se baseando, né, por exemplo, no poema do tio Duarte, né, nas informações que ele recolhe com o Padre Soeiro e coisas do tipo. A novela, na verdade, tem muito pouco de aspecto criativo do próprio Gonçalo Mendes Ramires, tá? Em alguns momentos ele tem escrúpulos, né? Por exemplo, quando a Gracinha começa a se envolver mais uma vez com o André Cavaleiro. Em outros momentos ele é inescrupuloso, até certo ponto uma personagem amoral e também corruptível, porque ele se deixa corromper, de uma certa maneira, pelo desejo de ser deputado, e ele se deixa corromper pela figura do André Cavaleiro. O André Cavaleiro está interessado, na verdade, de entrar de novo na casa do Gonçalo e pegar a Gracinha. É isso que, na verdade, ele tá pensando. No final da narrativa, quando ele, por exemplo, vai para a África, sabe, aquele proprietário parasita que a gente tinha passa a ser um fazendeiro empreendedor. Então, o Gonçalo tem defeitos, né? E tem virtudes, né? Por exemplo, um defeito, né, que ele tem é ser um plagiador, né, por exemplo, se apoiar no poema do tio Duarte, isso é um defeito e caracteriza, de um certo modo, um caráter fraco, né, do Gonçalo. Vai ser um aventureiro, quando ele vai embora para a África, né, ele vai lá para a aventura na Zambésia, então ele vai ter esse caráter aventureiro, mas muito mais do que um caráter aventureiro, é uma chance que o Gonçalo tem de retificar a vida dele, né, de ser um homem diferente depois. Embora, antes do Gonçalo ir para a África e antes ele ser eleito, você perceba que ele é um cara medroso. Então, por exemplo, ele tem medo do perigo quando o Relho começa a atirar pedras lá na biblioteca dele. O Gonçalo se esconde no quarto dele, faz uma barricada na porta, com medo que o Relho invada a casa dele. Ele foge quando ele é ameaçado pelo Casco, ele foge quando ele é ameaçado pelo Ernesto de Nacerjas, ele engole, né, aquelas injúrias meio infames do Ernesto de Nacerjas, mas depois, né, o Gonçalo, de uma certa maneira, se redime, né, de muitos aspectos que são realmente aspectos negativos. Então, assim, o Gonçalo é uma personagem extremamente contraditória, tá? Isso a gente nota. Então, parece honrado quando dá a palavra dele ao Casco na negociação do arrendamento da quinta, mas depois ele vai denunciar, por exemplo, o Casco, a polícia, né? E ele desonrou o acordo que ele fez com o Casco anteriormente, né? Quando o Gonçalo resolve arrendar a quinta para o Manuel Pereira, que oferece mais dinheiro do que o Casco iria pagar pelo arrendamento da propriedade. A gente tem várias contradições do Gonçalo. Então, por exemplo, às vezes ele grita com os empregados, né? E berra com o Bento, por exemplo, que é um empregado antiquíssimo, né, da casa. E às vezes ele usa palavras muito afetuosas com o Bento. Então ele é uma personagem que vai oscilando. Ele rivaliza com o André Cavaleiro, até onde é útil para ele essa rivalidade,
Mas também ele muda, né? Ele se torna amigo de novo do André Cavaleiro quando ele é útil ser amigo. Então, ele vai assim, meio no clima Zeca Pagodinho, tá? Deixa a vida me levar, né? E ele vai caminhando desse modo, a ponto de, quando ele precisa proteger a Gracinha, a irmã dele, ele protege. Mas quando ele favorece, de uma certa maneira, a aproximação do André Cavaleiro da Gracinha, e com isso ele coloca a honra da Gracinha em jogo, né, ele deixa de proteger propriamente a irmã. Então, a trajetória do Gonçalo é uma trajetória que vai oscilante. E nesse aspecto de ser uma trajetória bastante oscilante, a gente pode dizer aquilo que eu já comentei e que o Gouveia vai falar, né, no final do livro, que é o Gonçalo, ele é uma representação de Portugal. Então, Portugal, como tem momentos heróicos, valiosos e honrados, como também tem momentos covardes, né, em que a honra não aparece, situações em que Portugal é também acovardado, tá? Então, o Gonçalo, embora ele se sinta muito diferenciado, porque ele tem uma linhagem, tá aqui, né, a linhagem histórica, né, o primeiro Gonçalo, o primeiro Ramírez, perdão, teria surgido em 967, quer dizer, antes mesmo do surgimento de Portugal, e até mesmo quando Portugal se torna independente, se torna o Reino de Portugal, isso em 1143, quer dizer, se você fizer as contas, são muitos anos, né, que a gente tem de diferença entre a origem da família Ramírez e a independência de Portugal. Então, os Ramírez, eles são anteriores, né, a Portugal. E isso faz o Gonçalo se sentir diferenciado, né, se sentir superior, e principalmente em relação ao local onde ele vive, né, que é uma cidade menor. Tanto que ele deseja, o sonho dele é ir para Lisboa. Ali no campo, ele chega a ser mesmo hostil, né, com muitos dos camponeses, é o caso do que ele faz com o Casco, por exemplo, né? Mas assim, ele se acha um herdeiro de uma raça forte, né? Olha o determinismo aí, né? E aí ele acaba se tornando essa figura, vamos pensar, que é essa figura mais paradoxal em alguns aspectos. Ele é tão paradoxal que tem um momento que o Gonçalo vai visitar o Sanches Lucena, que era o deputado lá, um cara extremamente formal, que tem uma certa consciência, né, de hierarquia social, eu sou superior, né? E é engraçado que, né, que o Sanches Lucena, ele é um cara que se acha superior, só que a função, né, que ele tem, que é a função legislativa, para ele é só uma distração. Ele não está preocupado em legislar em favor de ninguém, né? Muito menos de pessoas populares, porque ele é o superior e que vai, nessa perspectiva de se achar superior, o Sanches Lucena vai ser um puxador de saco dos nobres, né, e dos poderosos. E há uma situação, eu já vou contar a historinha, isso vai ficar mais claro, em que o Gonçalo ajuda um lavrador que está com o pé machucado, e quando o Sanches Lucena vê a cena, ficou feio isso, né? Sanches Lucena vê a cena. Então, quando o Sanches Lucena vê o Gonçalo vindo a pé, puxando a égua pela rédea, e o lavrador montado na égua do Gonçalo, o Sanches Lucena, né, fala para ele, assim, compara, né, o Gonçalo ao bom samaritano bíblico, né? Porque o Gonçalo está ajudando lá, o lavrador, que é o Manuel Solha, e o episódio, né, do Bom Samaritano, ele está lá, né, em Lucas 10, 25, 37, e é uma historinha em que na Bíblia a gente tem a seguinte situação: é um homem que cai nas mãos de assaltantes, né, quando ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Esse homem tem tudo dele roubado, roubam-lhe as roupas, batem nele, espancam o cidadão até praticamente a morte. Só que vinha vindo pela mesma estrada um sacerdote, né? E esse sacerdote, quando ele vê aquele homem, ele passa do lado desse homem e ele, na verdade, acaba se impressionando com a cena que ele vê. Então, é um bom samaritano de viagem
que vê esse pobre coitado, tem piedade, né, desse pobre coitado que teve tudo roubado e ainda apanhou, e aí o bom samaritano vai enfaixar as feridas, né, desse homem, vai derramar vinho e óleo, né, nas feridas, vai colocar esse homem machucado em cima, né, do animal e leva esse homem até uma hospedaria e cuida dele, né? Cuida dele. Quando chega o dia seguinte, o bom samaritano dá seriam duas moedas de prata, que seria a equivalente à diária de um trabalhador rural, né? Ou braçal, como você preferir. E esse bom samaritano diz para o hospedeiro lá, né, que fala assim para ele, olha, cuida do moço, e quando eu voltar eu pago todas as despesas dele. Essa é uma passagem bíblica, né? Então você percebe aí que quando o Sancho Lucena diz para o Gonçalo, né, que o Gonçalo está parecendo um bom samaritano e está fazendo uma relação intertextual propriamente ali com o episódio bíblico, tá? Bom, então assim, o Gonçalo, então ele vai, né, oscilando, como eu disse, entre o bem e o mal. Aqui eu tenho algumas características físicas do Gonçalo, já comentei, né, já falei dessas características físicas, né, um cara elegante, tem olhos finos, é risonho, é louro, ele é branco de pele, é pele de porcelana, né, que o Gonçalo tem, os cabelos que eu já falei, com um pouquinho de calvo, bigodinho fino. Quer dizer, ele é um cara bem cuidado. Digamos assim que ele é um cara pegável, tá? Agora, o temperamento dele é esse que eu acabei de comentar, né? Então, às vezes ele é enfurecido, às vezes ele é calmo, às vezes ele é bom, às vezes ele é mau, às vezes ele é doce, às vezes ele é áspero, às vezes moralmente ele é generoso, às vezes ele é interesseiro, às vezes ele é amoral, às vezes ele é moralista. Então, assim, é o caráter dele que vai se oscilando ao longo da narrativa e que vai, na verdade, trazendo para a gente as oscilações, né, do Gonçalo, oscilações que, de uma certa maneira, comprometem a figura do Gonçalo como um herói, porque o herói, ele não oscila, né? Profissionalmente, o Gonçalo fez faculdade de Direito, mas não exerce, como eu falei para vocês. Trabalhar era coisa de pobre na época. E aí ele vive como um proprietário de terras ali em Portugal. Ele está falido, mas vive de aparência, né? E só que para você viver de aparência tem que ter dinheiro. Então o Gonçalo vai fazendo algumas dívidas. Então, por exemplo, tem uma dívida com a alfaiate, né? Porque tem que andar bem vestido, né? Tem que andar elegante, né? Ele tem que mostrar os hábitos refinados que ele tem, porque ele não vai, né, deixar que as pessoas descubram que ele está realmente muito mal das pernas e que ele tem, né, uma decadência financeira galopante. Se ele não resolver esse problema econômico, ele está perdido, tá? Psicologicamente, portanto, ficou claro, né, nessas oscilações de caráter do Gonçalo, que ele é complexo, né? É o de temperamento irrequieto, volúvel, esse caráter paradoxal que eu já comentei. E, nesse sentido, o Eça de Queiroz faz o Gonçalo ter ser uma personagem com uma certa profundidade psicológica que caracteriza aí a tal da personagem esférica, né? A personagem esférica é aquela que tem profundidade psicológica. A personagem plana não tem profundidade psicológica, tá? É ambicioso, né? Mas assim, de vez em quando ele fica com nojo das coisas que ele faz. Em alguns momentos ele vai buscar se regenerar a partir de alguns princípios éticos e outras vezes não. E né, o falso e às vezes o verdadeiro. Acho que isso já ficou bem claro. Eu já disse também para vocês que no final do livro Gouveia compara o comportamento do Gonçalo a Portugal, né? Então, a família Ramírez seria uma alegoria de Portugal. Então, cada membro da família Ramírez seria uma metáfora de uma situação política, econômica, social portuguesa de uma determinada época, tá? Então, eles representam o arquétipo do homem português. Eles representam, né, a nação portuguesa, como Gouveia, no final do livro, reforça
para a gente. Tudo bem? Porque o Gonçalo e Portugal têm semelhanças. Mas se você pegar lá no comecinho do livro, como eu falei, já no vídeo anterior, desde o começo você percebe essa aproximação entre os Ramírez e Portugal. Bom, o Gonçalo tem um arqui-inimigo que é o André Cavaleiro. O André Cavaleiro é um antigo namorado da irmã do Gonçalo. E o Gonçalo fica bravo com o André Cavaleiro, porque o André Cavaleiro não cumpre, digamos assim, a gentileza de casar com a Gracinha. E aí o Gonçalo vai ficar com muita raiva do André Cavaleiro. É mais do que raiva, é propriamente ódio, tá? Então o Gonçalo odeia o André Cavaleiro. Por quê? Porque ele abandonou a Gracinha. Só que para a população, o Gonçalo não gosta do André Cavaleiro por questão de divergências políticas. Bom, aquela coisa dos dois partidos, né? O Partido Regenerador e o Partido Histórico. Eles pertencem a partidos liberais diferentes. E a população acha que é por causa disso que eles são realmente inimigos. Agora, o André Cavaleiro é um rico proprietário, né, lá de Corinde, tem uma linhagem de uma certa maneira nobre, tem brasão legítimo. O Cavaleiro estudou em Coimbra, é ali que ele se aproxima mais ainda do Gonçalo, mas o André Cavaleiro ele é um cara também que deseja, né, ser cada vez mais superior. Então, ele acaba se elegendo deputado pelo Partido Histórico, né, que é o partido dele. O Gonçalo é do Partido Regenerador. Depois, o André Cavaleiro vai ser nomeado governador civil em Oliveira. E assim, ele vai galgando postos. E é curioso, né? Porque conforme o cavaleiro vai galgando postos, de uma certa maneira ele vai deixando para trás o seu passado, mas não o passado amoroso dele. Como eu falei, quando ele era estudante, ele frequentava a torre do Gonçalo com uma certa assiduidade, cortejava a Gracinha, sempre sob os olhares da governanta Miss Rhodes, né, que ficava sempre tomando conta dos dois lá, para eles não fazerem o que não se deveria fazer antes de um casamento. Mas assim, o André Cavaleiro, ele é uma figura significativa, ou simbólica, melhor dizendo, como, na verdade, o Dom Juan. Ele né, ele encarna o mito de Dom Juan. O André Cavaleiro, ele é um homem que ele precisa conquistar mulheres. Ele precisa conquistá-las, mas não manter essas conquistas, né? Então, a satisfação dele é na conquista e não na manutenção dessa conquista. E ele sabe que ele é charmoso, ele sabe que as mulheres babam por ele. Isso vai fazendo com que ele se torne cada vez mais snob, mais dono de si, né? Mais assim, é, é, irresistível para as mulheres, e ele vai se aproveitando dessa circunstância e ele vai satisfazendo o ego dele de conquistar uma mulher, depois descartar, conquista outra, depois descarta. Então ele é um Dom Juan e um Dom Juan muito oportunista, né? Tanto que ele vai usar muito a influência dele como governador de Oliveira, como um rico proprietário rural que ele vai se valer, né, desses elementos para realizar muitas vezes as conquistas, né, femininas em especial, tá? Fisicamente ele é bonito, forte, muito educado, muito gentil, com uma cabeleira, perdão, ondulada, né? Mais ou menos também uns 30 anos, porque ele colega de época do Gonçalo, então eles têm mais ou menos as mesmas ideias, perdão, a mesma idade. E o André também é outro bonitão ali da região. Só que assim, o André Cavaleiro, tudo que ele faz é pensando nele mesmo. Então ele é um cara bastante egoísta, tá? Na mesma ideia dele ser um conquistador de mulheres, ele também vai ser bastante egoísta, né? Assim, ele é mais do que egoísta, ele é calculista, oportunista, um pouco superficial em algumas ações dele, quer dizer, ele não vai muito a fundo, ele vai ali naquele limite que ele percebe que é o limite útil para ele conquistar alguma coisa, né? Então, para o André Cavaleiro, tudo é em seu próprio benefício, tá? Até
Se você pensar dessa maneira, ele é narcisista, né? Com certeza. As relações do André Cavaleiro. Primeiro, com a Gracinha, a irmã do Gonçalo, ele foi namorado dela. Com o Gonçalo, eles foram amigos. E agora ele passa a ser antagonista, né, opositor, e o Gonçalo mais ainda, opositor do André, e é o sedutor, né, da alta sociedade ali, né, que tem algumas estratégias, né, para conquistar, por exemplo, as mulheres, a questão de ser rico, de ser bonito, né, também tem estratégias para conquistar, por exemplo, a sua posição social, ele usa o status dele para impressionar as pessoas, né, então as pessoas ficam babando por ele, no sentido de, nossa, ia ser tão legal se eu fosse amigo ou próximo do André Cavaleiro, né? Ele vai lançar esses aspectos. Como político, ele distribui alguns favores, mas assim, ele não distribui favores que não o beneficiem. Por exemplo, quando o André Cavaleiro vai indicar o Gonçalo para ser candidato a deputado, ele está de olho na Gracinha. Então, ele sabe que se ele se tornar amigo de novo do Gonçalo, ele vai passar a frequentar a família do Gonçalo, vai se reaproximar da Gracinha e vai conquistar a Gracinha. E a essa altura já estava casada, né, com o Barroso. Então, ele usa, né, por exemplo, da sua importância econômica, social, política e da sua beleza e de seu aspecto sedutor, ele usa, né, desses instrumentos para conquistar aquilo que é importante para ele, tá? Então, a Gracinha, antigo relacionamento, e depois que ele faz as pazes, né, com o Gonçalo, a Gracinha passa a ser uma, uma novidade para ele, que agora a Gracinha é casada, e ele vai seduzir a Gracinha, tá? Gonçalo é o antagonista e a corrupção, porque o Gonçalo se deixa corromper por causa do desejo dele de ser indicado para a carreira de deputado, que é a única chance que o Gonçalo tem de ter um emprego, manter um emprego mais ou menos, né? Assim, tipo o Sanches Lucena, né? Que não faz coisa nenhuma para legislar, e o Gonçalo se deixa corromper para conseguir ser deputado, ganhar dinheiro e tirar o pé da lama, né? Porque ele está sem grana nenhuma, tá? E os impactos, né, do André Cavaleiro em termos de sociedade. Ele manipula as pessoas, lembrar, em benefício dele próprio, tá? A Gracinha Mendes Ramírez, a Flor dos Ramírez, como ela é apelidada, é uma moça frágil, uma moça sonhadora, sentimental, apaixonada pelo cavaleiro desde os 16 anos, né? O nome dela é Maria da Graça Mendes Ramírez, o Gonçalo também, né? É Gonçalo Mendes Ramírez. O tataravô era o Tructezindo Mendes Ramírez, né? E quando a Gracinha é abandonada pelo cavaleiro, que não vai adiante no relacionamento, a Gracinha acaba casando com o José Barrolo, por conveniência, na verdade. Uma conveniência familiar, porque o Barrolo tem grana, né? Ele é rico, né? E também por um outro motivo, ela está desolada com o André Cavaleiro. Então, desolada com o André Cavaleiro, ela vai usar o Barrolo, na verdade, como uma muleta, né? Um ombro amigo, né? Mas ela é a esposa dele, tá? Gracinha também é muito bonita, mas é pequenininha, também é branquinha, de pele, de novo essa ideia de pele de porcelana fina, é tímida, não é? Mas assim, ela é uma menina que não foi preparada para a vida. Ela é uma menina que foi destinada a casar e ser comandada por um marido. Então, assim, a gente percebe que a Gracinha, ela é uma menina bastante melancólica, tá? E ela vai ter um destino bastante melancólico, né? Porque quando o André Cavaleiro começa a cortejar a Gracinha de novo, depois dela ter casado, ela, sabe, ela só vai ser usada pelo Cavaleiro e isso não vai adiante. Então, o destino da Gracinha é ser uma moça melancólica que teve a sua honra sacrificada em benefício do irmão, né? Gonçalo Mendes Ramírez, embora ela não saiba disso. O Gonçalo sabe, ela não sabe, né? Então, como ela não sabe disso, ela não tem remorso, não tem nem dúvidas, ela acha que o André Cavaleiro realmente gosta dela, né? E assim, a Gracinha ela não tem uma forte substância psicológica. A alma dela é fraca, né? Ela é fraca de corpo e alma.
né, para pegar uma expressão que vocês conhecem muito. E como ela é fraca de corpo e alma, ela se distrai muitas vezes lendo os folhetinhos românticos. Então, é a menina que acredita em Príncipe Encantado. E para ela, o André Cavaleiro seria, né, propriamente esse Príncipe Encantado, sem sombra de dúvidas, tá? Como eu falei, tá aqui, ó, um período aqui da Gracinha. Na juventude, ela se apaixonou pelo Cavaleiro, aos 16 anos, quase ficou noiva dele, teve um romance com ele, né? Ela foi abandonada, e aí a desilusão amorosa faz ela se casar com o Barroso. Só que aí ela tem uma recaída, né? Quando o André Cavaleiro volta a frequentar a casa da família Ramírez, e aí ela acaba, na verdade, se entregando a uma nova aventura, tá? O marido da Gracinha é o José Barroso, que é, obviamente, ele é o marido da Gracinha, ele é o cunhado, né, do Gonçalo. É um cara muito rico e se destaca ali na região por causa da fortuna que ele realmente tem. Só que o Barrolo, ele é bobão, né? Então, assim, ele é bobo, ele é tolo, ele é também inocente, de uma certa maneira. Digamos que é um casal da inocência, né? A Gracinha e o Barrolo. E o Barrolo é tão inocente que ele chega a ser realmente bobo. E aí as pessoas apelidaram o Barrolo de Bacoco, que significa o quê? Tolo. Sabe aquela pessoa simplória, que não tem maldade em nada? É o Barrolo. Tá? Isso faz o Barrolo uma figura quase cômica. Ele é uma caricatura, né? De um homem casado que confia na esposa, que não consegue perceber que o André Cavaleiro está ali rondando a casa, porque está interessado na Gracinha. Ele acha que o André Cavaleiro é amigo, ele não entende porque o Gonçalo não gosta do André Cavaleiro, porque o Barrolo não vai saber que o Cavaleiro e a Gracinha tiveram um romance, tá bom? Então, assim, ele realmente, como eu falei, é essa figura cômica, porque às vezes ele é muito infantil, tá? Ele não tem maturidade para o homem que ele deveria ser, né, naquela sociedade. Ele não tem malícia, tanto que ele recebe uma carta anônima sugerindo, né, o envolvimento da Gracinha com o André Cavaleiro, e ele entende, né? Ele não entende, tanto que ele mostra para o Gonçalo, né? Ele não entende o conteúdo da carta. Então, assim, ele é uma personagem bastante rústica, inclusive ele é tão rústico que ele não é muito elegante, né? Ele é pouco elegante, pouco inteligente, né? Mas é dono do Palacete dos Cunhais, né? Então é um cara que realmente é rico, tá? Bom, o João Gouveia e o Titó, né? O Antônio Villa-Lobos. O João Gouveia, ele é o político administrador ali de Vila Clara, amigo do Gonçalo. Eu não sei por que ficou tudo repetido aqui, vocês me desculpem, eu revisei, mas eu fiz tudo meio correndo para poder gravar essa aula para vocês ainda nesta semana, como eu havia prometido. Então, não fiz a revisão como eu deveria ter feito adequadamente. Então, me desculpem as falhas aí da inteligência artificial, tá? Na verdade, da inteligência não artificial também, que é a minha, né? Então, assim, o Gouveia é amigo do Gonçalo, vive dando alguns conselhos políticos para o Gonçalo. E o Titó, né, que é o Antônio Villa-Lobos, ele é um cara, aliás, ele tem uma especialidade bem curiosa. Perdão, especialista em histórias de bastardos e crimes das famílias nobres de Portugal, né? Ele se dedica bastante a isso. Franco, tá? Ele fala o que ele realmente pensa, forte, né? Independente e muito boêmio. E mais do que boêmio, é o ocioso, é mais um ocioso que já sabe, né? Trabalhar é coisa de pobre. E o Titó, ele é muito cético com relação à política local, né? Ele não acredita muito nos políticos. O José Lúcio Castanheiro foi um colega de faculdade do Gonçalo, e naquela época o Castanheiro já era obcecado pelo resgate das tradições nacionais portuguesas, né? Então ele é o patriota nostálgico, né? Chamado de o Castanheiro Patriotinheiro, né? Assim, que é, na verdade, uma ridicularização, né, desse excesso patriótico do Gonçalo, perdão, do Castanheiro. Inclusive, ele, na época da faculdade, ele fundou lá um semanário chamado A Pátria, que é um semanário voltado exatamente para a questão patriótica.
a pátria, óbvio. E depois ele vai fundar a revista Anais da Literatura e História, em que ele deseja, mais uma vez, despertar o amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal, né? E aí, o Castanheiro vai, na época da faculdade, eu já vou te contar melhor isso, na época da faculdade, o Gonçalo escreveu uma novela chamada Dona Guiomar, e o Gonçalo prometeu, né? Foi um sucesso, tal. E o Gonçalo prometeu que ele ia escrever um romance em 2 volumes e tal. E agora, né, tempos depois, o Castanheiro convida o Gonçalo a escrever uma novela para esse seu novo projeto, que é a revista Anais da Literatura e da História. O Ernesto de Nassejas, né? O Ernesto de Nassejas, ele é o valentão ali do local, vai humilhar o Gonçalo algumas vezes, mas acaba sendo chicoteado pelo Gonçalo. E o Gonçalo vai ganhar a fama de herói porque ele dá uma surra no mais terrível malandro lá de Nassejas, né? A Maria Mendonça é mais ou menos, era uma parente afastada do Gonçalo, ela se diz prima do Gonçalo. Porque é chique, sabe, você ser primo de um fidalgo, né? Então, ela está sempre ali beirando a família Ramírez, e há um momento em que o Gonçalo pensa em casar com a viúva do Sanches Lucena, que é a dona Ana Lucena. E quem vai fazer o papel de casamenteira ali é justamente a Maria Noronha, tá? Bom, a dona Ana Lucena, que eu acabei de citar, ela era esposa do Sanches Lucena, aquele cara muito formal e tal, chato, e ela fica viúva. E quando o Gonçalo pensa em casar com ela, ele fala assim, que a dona Ana Lucena tem alguns defeitos. Primeiro, a voz. Ele não gosta da voz dela. Segundo, ela é filha de um carniceiro e irmã de um assassino. Prestem atenção. O que que é esse carniceiro que está aqui? É açougueiro. Ele tem um açougue. Entendeu? Então não é um carniceiro que fica matando todo mundo. Tá? É um dono do açougue. Então, a dona Ana Lucena vem de uma extração social mais baixa, né? Mas ela é bonita, ela é sensual, não é? Ela é sedutora. E as pessoas consideram a dona Ana Lucena uma mulher muito séria, muito recatada. E quando ela fica viúva, ela ganha, ela vai ficar com o dote do marido de R$ 200.000, que é um valor muito alto. E que interessa ao Gonçalo, para o Gonçalo sair do pé da lama. Então, o Gonçalo tem duas perspectivas aí iniciais para ele conseguir dinheiro: a carreira política e o casamento com a Ana Lucena, tá? Os arrendatários, né, da quinta, da propriedade do Gonçalo, é o Manuel Relho, né, que adora cachaça e vai criar uma bagunça lá e vai perder, né, o arrendamento da quinta. O José Casco, que quase fechou o negócio com o Gonçalo, mas o Gonçalo não cumpriu a palavra. E o Manuel Pereira da Riosa, que acaba arrendando as terras do Gonçalo, tá bom? O Videirinha e o Padre Soeiro. O Videirinha, ele é funcionário lá da farmácia e ele compõe fados. E o livro diz que os fados do Videirinha têm muitos ai, 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 né? Ai, 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 né? E o Videirinha é muitas vezes auxiliado pelo Padre Soeiro nas informações sobre a família Ramírez. Legal? Aliás, inclusive, o Videirinha vai compor o fado dos Ramírez. O padre Soeiro, né, é o capelão, o arquivista da torre. E o padre Soeiro, ele é um cara bom e ele é bastante conhecedor de aspectos da história, tá? Então, a gente tem, basicamente, essas personagens. Os criados do Gonçalo, o Bento, que eu já falei, que é fiel ao Gonçalo, e a Rosa, que é a cozinheira e que toma conta da casa como um todo. Eu não fiz aqui um slide para as fofoqueiras da cidade, que são as manas lousadas. O que são manas? São irmãs. As irmãs lousadas são as fofoqueiras, as maledicentes, que falam de todo mundo.
né? E assim, por isso elas são moralmente desprezíveis. Você viver da vida alheia, né, se ocupando da vida alheia, é extremamente desprezível. E as manas lousadas, elas são mais desprezíveis ainda, porque o caráter delas é feio. E o livro diz que elas são feias de corpo e de caráter, né? Elas realmente não prestam. Tá legal? Então, essas são as personagens centrais, né? Que eu tenho. Tem também, por exemplo, a Críspula, né? A Críspula é uma viúva pobre, doente, cheia de filhos. E aí, uma vez, o Gonçalo manda levarem lá para Críspula um caldo de galinha, manda dinheiro para ela. Então, ele acaba ajudando. Então, aí é o Gonçalo bonzinho, tá? É o Gonçalo bom, tá bem? E aí a gente vai para o resumo da obra. Eu vou dividir em duas partes. Então, primeiro eu vou fazer assim: eu vou contar a história de vida do Gonçalo. E no final eu conto para vocês a história que o Gonçalo escreve, que é a Torre de Dom Ramires. Combinado? Bom, vamos dividir desse modo, tá? Vamos à historinha? Bom, pessoal, o livro começa, na verdade, com o Gonçalo Mendes Ramires trabalhando na novela histórica que ele está escrevendo, que é a Torre de Dom Ramires. E a gente tem uma referência que, quando ele era estudante na Universidade de Coimbra, ele escreveu uma novela histórica chamada Dona Guiomar, que foi publicada no semanário A Pátria, que era dirigido pelo José Lúcio Castanheira. E foi um sucesso, o Gonçalo começou a ser chamado de Walter Scott português. O Walter Scott é o pai do romance histórico, e o Gonçalo, assim, né, gostando, né, do sucesso, ele anuncia, né, vou escrever um romance em 2 volumes sobre o meu antepassado, que é o Truquetezinho do Mendes Ramírez, mas ele não faz isso, né? Agora, no momento atual, o Zé Lúcio Castanheiro, ele está empregado no Ministério da Fazenda e ele fundou a tal da revista quinzenal, que tem o ideal da ressurreição do sentimento português, que é o tal os tais dos anais de literatura e história, tá? Então, o Gonçalo está lá, tentando escrever o primeiro capítulo, né, da Torre de Dom Ramires. Para escrever, ele vai pesquisar na história genealógica, no vocabulário do Moutot, no Panorama, nas obras do Walter Scott, no Alexandre Herculano, para pegar o clima, né, do que é um romance histórico. Então, o Walter Scott é o pai do romance histórico em inglês e o Alexandre Herculano é o pai do romance histórico português, tá? E aí a gente fica sabendo que o Gonçalo era o último varão da família Ramírez, descendente do conde Ordonho Mendes, e aí vem toda aquela árvore genealógica, né, da família Ramírez. Bom, então a estreia literária do Gonçalo se deu lá na Universidade de Coimbra, quando ele fazia direito, quando ele estava no terceiro ano da faculdade. Bom, quando o Gonçalo escreve, por exemplo, a novela Dona Guiomar, o Castanheiro critica. Ele fala que não tem nada nessa novela que seja legitimamente português. Mas Dona Guiomar faz muito sucesso, né? E aí o Gonçalo faz esse anúncio que eu acabei de comentar, né? Bom, um ano depois de formado, o Gonçalo volta a Lisboa para resolver a questão da hipoteca lá do pai, porque o pai, o Vicente Ramírez, deixou tudo na falência. E aí que o Gonçalo reencontra o André Castanheiro, e o Castanheiro cobra do Gonçalo. Poxa, Gonçalo, você não tinha aquele projeto de escrever a história do Truquetezinho, do senhor, do Paço de Santa Irineia, que viveu lá no século XII, século XIII, e que a gente ia publicar, né, no passado, no primeiro volume da revista Patriótica. E o Castanheiro fala assim para o Gonçalo: você não quer escrever agora, né, para a revista quinzenal que eu estou criando, que são os anais. E aí o Gonçalo promete, não, eu escrevo, assim, eu vou escrever uma novela chamada Torre de Dom Ramires, em 5 capítulos. E aí o Gonçalo começa a escrever a novela, que é onde eu tenho o início propriamente da narrativa da Ilustre Casa de Ramires. Agora, ele vai ter como guia o poema épico, né, do tio Duarte,
que se chama O Castelo de Santa Irineia, que é um poema em versos brancos, que significa não tem rima, e que o tio Duarte tinha publicado 50 anos antes, né? Num semanário chamado O Bardo, lá da Vila de Guimarães. E esse semanário não circula, não é? Mais. E foi um semanário sem sucesso. Então o Gonçalo falou assim: pô, ninguém vai lembrar do poema do tio Duarte. Então, o que o Gonçalo faz? O Gonçalo ele vai se apoderar de grande parte da criação do tio Duarte. Tudo bem? E aí, o Gonçalo, a essa altura, já na época da faculdade, na verdade, ele era do Partido dos Regeneradores, ele era adepto do Partido dos Regeneradores, e ele defendia, né, o partido e o Gonçalo também, eles defendiam algumas ideias mais conservadoras. Embora eles fossem liberais, eles defendiam algumas ideias mais conservadoras, tá? Então você tem aqui, ó, os Anais de Literatura e História, que é a revista quinzenal, né, que o Castanheiro vai dirigir, que tem como foco o quê? A história antiga de Portugal e a literatura portuguesa, sempre nesse aspecto patriótico e heróico de Portugal, para que haja uma ressurreição do sentimento português e que a cultura portuguesa ganhe de novo destaque naquela sociedade, tá? Quando o Gonçalo está escrevendo o primeiro capítulo, né, descrevendo os combates valorosos lá do Turquetezinho do Mendes Ramírez, é que o Manuel Relho, que é o arrendatário da quinta do Gonçalo, bêbado e berrando, né, começa a tirar pedras na varanda da biblioteca, né, do solar lá do Gonçalo. E aí o Gonçalo, com medo, que ele é medroso, cagão, opa, falei, ele se tranca no quarto, faz uma barricada na porta, justamente para se proteger do Manuel Relho. Tá? É, no dia seguinte, o Gonçalo ele vai denunciar o Relho, né, aos regedores lá da localidade, porque o Relho causou distúrbio. Né? E aí o Relho e a esposa acabam sendo despedidos da quinta, eles perdem o arrendamento. E aí o Gonçalo vai fazer uma refeição, uma ceia com o Titó, o João Gouveia e o Videirinha, e eles começam a falar sobre o André Cavaleiro, né? Que o Gonçalo odeia. Como eu falei, o Cavaleiro foi amigo do André nos tempos de faculdade, não casou com a Gracinha, e o Gonçalo passou a odiar o André Cavaleiro, porque ele não cumpriu, né, o casamento com a Gracinha, que acabou casando lá com o Barroso. E aí o André Cavaleiro depois vai ser nomeado governador civil de Oliveira, e ele vai começar a rondar a casa da Gracinha para tentar cortejar a Gracinha. Bom, então a gente tem uma ceia entre o Gonçalo lá e os amigos. É lógico que normalmente quando eles estão reunidos, o assunto André Cavaleiro aparece, o Gonçalo fica muito bravo, porque ele realmente não gosta do André Cavaleiro, né? Ele até evita falar ou ver o André Cavaleiro. Quando ele fala do Cavaleiro é para falar mal, tá? Basicamente é isso que a gente vai ter. Bom, e aí aparece, como a quinta perdeu o arrendatário, aparece um José Casco, né? Interessado em arrendatar, nossa senhora, em arrendar as terras do Gonçalo para cultivo, né? O Casco é um lavrador respeitado, porque ele é um cara sério, né, no trabalho. Ele, além de ser um cara muito sério, ele tem uma força espantosa, então ele faz a terra produzir, né? E ele chega lá interessado em arrendar a quinta do Gonçalo. O Gonçalo pede 950 mil réis pelo arrendamento da quinta. Aí eles começam a fazer negociação e tal. Bom, e no final das contas, o Gonçalo fecha negócio com o Casco com um aperto de mãos e com a palavra de honra, né? O Gonçalo fala: eu estou dando minha palavra de honra, não vou voltar atrás, né? Palavra de Ramírez é palavra de Ramírez, tá? E aí o Casco vai embora e o Gonçalo volta a escrever o primeiro capítulo da novela, e ele termina esse primeiro capítulo da novela, A Torre de Dom Ramírez, feliz, né? Porque ele, na verdade, fica feliz com o que ele tinha escrito.
né? Porque ele acha que escreveu aquilo muito bem, né? E aí ele é interrompido, né, com a visita do Manuel Pereira, que é um outro lavrador que tem propriedade também e é o melhor arrendatário da região. E aí o Manuel Pereira pergunta, e a quinta lá? Aí o Gonçalo fala para ele, eu arrendei para o Casco. Aí o Pereira fala, puxa, que pena. Aí o Gonçalo pergunta para ele, por quanto você ia arrendar a terra? O Pereira fala, não, eu ia te dar 1,50 conto, né? Pela quinta. E aí o Gonçalo fala, então tá, eu fecho o negócio com você. E aí o Pereira pergunta, mas você não fechou com o Cássio? Eu falo, não ficou, só ficou palavrado. E aí o Gonçalo fecha o acordo justamente com esse Manuel Pereira. Tá legal? Vai ganhar mais dinheiro arrendando a terra para o novo, no caso aí, arrendatário, que seria o Manuel Pereira, do que ele ia ganhar com o Casco, que era uns 950 mil. Aqui já passa de 1.000, né, réis, que dá 1,50 conto. E o Gonçalo fala assim pro Manuel Pereira, olha, quando eu for à cidade de Oliveira, por ocasião do aniversário da minha irmã, a Gracinha, a gente vai ao cartório e lavra a escritura, né? Bom, a Gracinha já sabe que ela está casada lá com o Barrolo, o dono da Ribeirinha, a melhor propriedade da região, né? E ela vai fazer aniversário, então o Gonçalo vai unir o útil ao agradável, já que ele vai ao aniversário da Gracinha, ele vai também ao cartório lavrar a escritura do arrendamento para o Manuel Pereira, né? E o Gonçalo está feliz com o negócio que ele fez, ele sai para andar a cavalo, e ele vai, na verdade, uma égua, e ele vai elegantemente vestido com roupa de montaria para visitar o Sanches Lucena, que é o deputado por Vila Clara. Obviamente, vai visitar a esposa dele também, que é a dona Ana Lucena, tá? Lá na Quinta do Feitosa. Quando o Gonçalo chega à quinta, ele fica sabendo por meio de um empregado que o Sanches Lucena tinha ficado muito doente, mas que agora já estava melhorzinho e tinha saído com a esposa, a dona Ana, para passear, né, de carruagem, né? Bom, e aí o Gonçalo vai cavalgar de novo e no caminho ele. Porque ele vai embora, né? Porque o Sanches Lucena não está na quinta dele. E aí, no caminho, é que o Gonçalo encontra, né, aquele humilde trabalhador de enxada, que é o Manuel Solha, que está com a perna ferida e está andando com muita dificuldade. E aí o Gonçalo desce da égua e ele fala pro Solha, né? Sobe, monta na minha égua. E o Solha fala assim, não, eu não vou montar na égua de um fidalgo. E aí o Gonçalo perde a paciência e manda, sobe na égua, né? E só que para ele subir na égua, o Gonçalo precisa ajudar, né? E aí o Gonçalo está com as luvas brancas, então ele pega no pé machucado do Solha, as luvas até vão ficar sujas do sangue do Solha. E aí ele está indo, o Solha está montado na égua e o Gonçalo está conduzindo a égua. No caminho para a casa do Solha, o Gonçalo encontra o Sanches Lucena e a dona Ana. E aí o Sanches Lucena se espanta com o Gonçalo conduzindo lá a égua, e é aí que ele fala que o Gonçalo está sendo o tal do bom samaritano. E aí o Gonçalo manda o Solha ir embora para casa, levando a égua, e depois alguém lá do Solha traria a égua de volta pro Gonçalo. E aí o Gonçalo fica ali conversando com o Sanches Lucena e com a dona Ana, e ele se aborrece, né, com a conversa, porque é uma conversa muito chata com o Sanches Lucena, que é um cara muito formal, e ele também se irrita muito com a vulgaridade, né, da dona Ana Lucena. Bom, o Gouveia, né? Perdão, o Gonçalo vai depois embora, a égua volta, o cara traz a égua para o Gonçalo. Né? Bom, o Gonçalo vai embora para casa, e aí o Gonçalo vai para Oliveira, né? Aniversário da Gracinha, e vai cuidar da escritura do arrendamento da quinta lá pro Pereira. Só que quando ele passa perto do palacete, que é a casa dos Cunhais, que é do Barrolo, e é onde a Gracinha vive com o marido,
O Gonçalo vê o André Cavaleiro passando com um cavalo negro que ele tem, muito bonito, e o Gonçalo fica muito irritado, porque ele percebe que o André Cavaleiro está ali ciscando, não é? Em torno da Gracinha, né? Então ele fica muito bravo. E uma coisa curiosa, né? O Gonçalo não gosta do Cavaleiro e vive insultando o Cavaleiro o tempo todo, e ele chega a proibir o Barrolo de conversar com o André Cavaleiro. Ele não quer o André Cavaleiro por ali de modo algum, porque ele sabe que a Gracinha pode ceder à tentação, né? E o Barrolo fica achando, né, que o Gonçalo não gosta do André por questões políticas, por divergências. Bom, e aí o Gonçalo vai até o tabelião Guedes. Ele tem que fazer o registro do arrendamento da terra para o Manuel Pereira. E ele vai até o tabelião Pérez, e o tabelião Pérez, desculpa, o tabelião Guedes, e o tabelião Guedes conta para o Gonçalo que está chateado porque o Ricardo Noronha, que é o pagador das obras públicas, foi transferido injustamente para os confins do Alentejo. Aí o Gonçalo perguntou, mas o que aconteceu? E aí o Guedes contou para ele, é porque o André Cavaleiro se interessou, né, se encantou pela irmã do Ricardo Noronha, que era a dona Adelina, e que o Noronha atrapalhou esse romance aí do André Cavaleiro com a dona Adelina. Na verdade, todo mundo sabe que o André Cavaleiro quer, na verdade, só cortejar, aproveitar e depois dar um pé na menina, né? E aí o Gonçalo fica sabendo disso e ele volta lá para a casa dos Cunhais, do Barrolo e da Gracinha, e ele conta isso de uma maneira muito exagerada. E ele conta falando bem alto, de modo que a Gracinha escute. A Gracinha está ao piano, ela até começa a parar de tocar, porque ela fica, ela percebe que o Cavaleiro está, na verdade, cantando outras meninas e ela gosta do André Cavaleiro. E aí o Barrolo fala assim pro Gonçalo, eu duvido que a dona Adelina tenha recusado o Cavaleiro, né? O Cavaleiro é um cara charmoso, bonito. Eu tenho certeza que o Cavaleiro saboreou a dona Adelina, né? E aí quando o Gonçalo descobre essa história do Ricardo Noronha, o que ele faz? Ele escreve um artigo chamado Monstruoso Atentado, aquelas coisas bem grandiosas, né? Aquelas manchetes para chamar a atenção. E é um artigo muito violento contra o André Cavaleiro, em que ele vai denunciar o André Cavaleiro em relação ao que ele faz com o Ricardo Noronha. Só que o Gonçalo, ele assina o artigo pelo nome de Juvenal. Só tem um detalhe, Juvenal era o nome falso que o pai do Gonçalo usava nos artigos, né? Então, assim, ele acha que ninguém vai saber? Não, todo mundo vai saber que é e ainda mais que o Gonçalo não gosta do André Cavaleiro, fica evidente que tinha sido o André Cavaleiro, o Gonçalo tinha escrito contra o André Cavaleiro. Bom, e aí o Gonçalo publica o artigo e aí ele se recolhe lá na torre dele, lá em Santa Irineia, e ele está indo para Santa Irineia e no caminho ele encontra um rapaz, um jovem, né, forte, muito arrogante, que humilha o Gonçalo, e aí o Gonçalo foge de medo desse cara. Bom, o Gonçalo, né, vai para casa, depois, um outro dia, ele vai passear, e no passeio ele encontra com o José Casco dos Bravais, aquele cara com quem o Gonçalo tinha fechado o acordo, tinha dado a palavra de honra, né, com relação ao arrendamento. E aí o Casco interpela o Gonçalo e pede para ele o seguinte: o senhor deu uma palavra, o senhor tinha que cumprir a sua palavra, faça justiça e cumpra a sua palavra. E aí o Gonçalo ameaça o Casco, assim, eu vou colocar você na cadeia se você ficar me afrontando aqui na estrada. E aí o Casco, ele fica enfurecido com a, sabe, falta de honestidade do Gonçalo. Pô, um fidalgo, um fidalgo importante, tinha que ter palavra. E aí o Casco, ele tá segurando um cajado, e ele ergue o cajado, ele vai dar com o cajado no Gonçalo. Ele ergue o cajado, e ele grita pro Gonçalo assim, seu Gonçalo, foge, foge antes que eu me arrependa do que eu vou fazer. E aí o Gonçalo foge, tá? Medroso, né? E aí o Gonçalo corre desesperado, chega na quinta dele, ele até destrói o portão, né?
derruba o portão porque ele quer entrar logo. E quando ele chega em casa, ele conta uma versão muito exagerada do que aconteceu para o empregado, para o Bento. Então ele diz que o Casco encontrou com ele na estrada e o Casco estava segurando uma espingarda e o Gonçalo enfrentou o Casco com a espingarda. Assim, dá ares de um homem muito corajoso. E não é, ele foi covardão, ele fugiu. Já no começo, lá quando o rei está tirando pedras, ele foge. Na verdade, ele foge. Ele vai para o quarto e faz uma barricada no quarto, morrendo de medo, porque ele é realmente medroso. E agora, nessa circunstância, quando o Gonçalo chega em casa, conta para o Bento o que aconteceu, o Gonçalo, armado e acompanhado de dois empregados, vai até Vila Clara para dar parte do casco ao administrador João Gouveia. Quando ele chega ao local, ele ainda nem tinha contado para o Gouveia o que tinha acontecido. O Gouveia conta para o Gonçalo que o deputado Sanches Lucena morreu, né? E que agora a vaga para deputado por Vila Clara estava vaga. A vaga estava vaga. Nossa, que horror. A cadeira de deputado por Vila Clara estava vaga. Assim como também estava vaga a dona Ana Lucena, né? E é óbvio, né? O Gouveia diz para o Gonçalo: olha, você pode se candidatar, né? Você pode se candidatar, só que para você se candidatar, você tem que se reconciliar com o André Cavaleiro e mudar para o Partido Regenerador, né? Por que tem que se reconciliar com o Cavaleiro? Porque o Cavaleiro é quem vai indicar o nome do candidato para essa cadeira de deputado, né? Que está vaga com a morte do Sanches Lucena. E o Gonçalo, que defende, né, o Partido Regenerador, e além disso, ele escreveu um artigo contra o Cavaleiro, ele acha que o Cavaleiro não vai indicá-lo, né? E o Gouveia fala assim, não, o artigo que você escreveu, o Cavaleiro nem levou em consideração, inclusive o Cavaleiro deseja reatar a amizade com você. Pode até ser, né? Porque se ele reata a amizade com o Gonçalo, ele está mais perto da gracinha que ele quer pegar, né? Eh, e aí é que o Gonçalo conta para o Gouveia o caso do Casco, e para que o Casco seja preso, né, seja punido. E o Gonçalo vai embora pensando que a reconciliação dele com o Cavaleiro vai aproximar a Gracinha do Cavaleiro. Mas ele também acredita que a Gracinha tem força moral, né, e ela vai resistir, né, às intenções do André Cavaleiro. E aí o Gonçalo começa a repensar, né, a sua posição política, e aí ele pensa assim, "Ah, eu posso mudar de partido, né? Porque o meu pai também, ora, era do Partido Histórico, ora, era do Partido Regenerador. Também posso mudar, né? E aí, o Gonçalo vai ser valer do episódio do Casco para ir conversar com o André Cavaleiro. Então ele vai lá até o palacete lá onde o Cavaleiro tá, e aí, gente, é a atração da cidade, né? Quando o pessoal vê o Gonçalo entrar no lugar, ser recebido pelo Cavaleiro, os amigos que estavam no bar olham, vêm da janela, e o André Cavaleiro vai até a janela, o Gonçalo vai até a janela, para todo mundo ver que eles estão conversando, numa boa, né? E assim, é a notícia da cidade, essa reaproximação entre o André Cavaleiro e o Gonçalo. E o Cavaleiro, o Gonçalo, né, acaba. A ambição política fala mais forte, né? Do que é propriamente a honra familiar, embora o Gonçalo, em princípio, oscile entre os dois princípios. E aí o Gonçalo conta para o Cavaleiro a história do Casco, o Cavaleiro diz assim, ó, o Casco vai ser preso, pode deixar que eu vou mandar prender o Casco, né? E eu vou para Lisboa e vou indicar o seu nome, Gonçalo, ao partido. Mas você fica em silêncio, não conta isso para ninguém. Você volta lá para tua casa e não conta isso para ninguém. E aí o Gonçalo vai voltar para Santa Iriné e fica esperando o cavaleiro mandar um telegrama dizendo que o nome do Gonçalo seria o nome indicado para concorrer à cadeira de deputado. E o tal do telegrama não chega, até que finalmente chega. O Gonçalo já estava desesperado, já estava dizendo assim: não, o André Cavaleiro me traiu, tal, tal. Bom, e aí chega o telegrama confirmando a candidatura do Gonçalo. E aí o Gonçalo planeja um jantar que seria a reconciliação entre as duas
famílias, a família do Cavaleiro e a família Ramírez. É interessante essa coisa de briga entre famílias, porque na novela Torre de Dom Ramírez, a família Baião tem uma rivalidade antiga também com a família Ramírez. Bom, e aí o Gonçalo planeja esse jantar, né? E ele recomenda para a Gracinha que no jantar ela vá com um decote e use o colar de brilhantes da família Ramírez. O que ele quer mostrar para o André Cavaleiro? Que nós somos poderosos e ricos. Olha o colar de brilhantes. Na verdade, ele pede para a Gracinha ir de decote, não para a Gracinha seduzir o André Cavaleiro. Não é isso. É que o decote vai fazer com que o colar de brilhantes apareça mais. Tá? Bom, o Bento, né, passa um tempinho e o Bento interrompe o Gonçalo e fala assim para o Gonçalo: você não pode receber a esposa do Casco? Ela está aí fora com os filhos. Ela veio debaixo de chuva, já está escuro, né? E o Gonçalo fala assim: não, fala para ela que o marido dela vai ser solto. Eu vou pedir pro Gouveia soltar o Casco, fica tranquilo. E aí o Bento fala assim: não, ela só se tranquiliza se o senhor falar com ela. E aí o Gonçalo vai falar com a mulher que chora, né, se descabela, pede pelo amor de Deus, seu Gonçalo, seu Fidalgo, né, perdoa o meu marido, ele não sabia o que ele estava fazendo. E o Gonçalo tranquiliza a mulher, né, olha, pode ficar tranquila que eu vou mandar soltar o Casco. E aí ele fala, volta para sua casa. E o Gonçalo pega uma capa que ele tem e ele dá a capa para a mulher, porque está chovendo, e ela está com uns filhos, e um dos filhos está com febre. O Gonçalo percebe que o menino está com febre. Então o Gonçalo fala assim para a esposa do Casco: você vai embora com seu outro filho, o meu funcionário vai te acompanhar, porque já está de noite, e deixa esse aqui pequenininho que está doente, que eu vou cuidar dele. E o Gonçalo realmente cuida do menino, né? Dá sopinha para o menino, remédio, cobertinha para o menino, aquela coisa do caráter paternal que eu falei agora há pouco para você. E aí o Gonçalo realmente providencia a soltura do Casco e anuncia para o Gouveia, para o Titó e para o Videirinha que ele vai sair como candidato a deputado, né? Nesse meio tempo, o Gonçalo, ele recebe uma carta anônima, né? Ele recebe uma carta anônima. E nessa carta anônima, o Gonçalo lê, né, um texto. Essa carta anônima provavelmente, né, quase certeza absoluta, que é das Irmãs Lousadas, as Manas Lousadas, que são as fofoqueiras de plantão da cidade, né? E nessa a carta anônima insinua que o Gonçalo estava facilitando a aproximação entre a Gracinha e o André Cavaleiro. Estava facilitando a sedução da Gracinha pelo André Cavaleiro. Tá? Enquanto isso, lá na quinta, no solar dos Cunhais, o Gonçalo vai até lá e ele vai contar uma história para Gracinha e para o Barrolo, falando da reconciliação dele com o André Cavaleiro, sempre colocando aquela coisa de o André que veio atrás de mim, entendeu? Não o oposto. E aí o Gonçalo e o Barrolo saem e vão ao governo civil e combinam ali um jantar. Durante o jantar, o Gonçalo, ele, a prima Maria Noronha, perdão, Mendonça, está ali presente. E durante o jantar, a prima, né, Maria Mendonça, diz assim para o Gonçalo: olha, a Ana Lucena gosta de você, tem uma inclinação a você. E nesse jantar, ao qual o André Cavaleiro foi, o André Cavaleiro tira a Gracinha para dançar. E ele dança com a Gracinha e o Barrolo fica aplaudindo os dois dançando. Tá vendo como ele é bobo? Não é? Ele fica aplaudindo. E a Gracinha toda feliz está dançando com o André Cavaleiro, tá? Bom, o Casco realmente é solto, tá legal? O Casco vai ser solto. O Casco vai procurar o Gonçalo pedindo desculpas para o Gonçalo, né? Porque ele fica arrependido porque o Gonçalo salvou a vida do filho dele. Porque depois que o menininho, a febre passa, o Gonçalo manda o menininho para casa de volta.
Então, o Casco agradece, né, o que o Gonçalo fez pelo filho, e ele chega a dizer, né, o Casco diz para o Gonçalo, se o senhor precisar da vida de um homem pela sua vida, tem a minha. Olha a gratidão do Casco. Né? O Casco é um cara honrado. O Gonçalo aqui não é. Né? Passa o tempo, né? Numa tarde, o Gonçalo está caminhando lá e ele para numa venda para pedir uma sangria, está muito calor e tal. E ele vê aquele jovem petulante, né? Que já tinha humilhado o Gonçalo uma vez. E na hora que ele vê aquele jovem petulante, o Gonçalo parte rapidinho, tá? E o jovem fica rindo da covardia do Gonçalo, tá? E aí o Gonçalo recebe uma carta da prima Maria Mendonça, dizendo que no domingo ela e a dona Ana Lucena iriam visitar os túmulos dos antigos Ramires. E, na verdade, ela está convidando o Gonçalo para ir junto. Ela está fazendo intermédio para o Gonçalo se aproximar da dona Ana Lucena e, quem sabe, os dois se casarem. E o Gonçalo começa a pensar na possibilidade de um casamento rico mesmo. Casar com a dona Ana Lucena significava um dote de 200 mil réis e a solução, né? A solução do problema econômico dele, né? Além da candidatura política. Né? É, E aí o Gonçalo vai procurar informações sobre a dona Ana Lucena. Ele conversa com o Gouveia e pergunta para o Gouveia se alguém fala mal da dona Ana Lucena. E o Gouveia fala assim para ele, não, lá em Lisboa ninguém desabona a conduta da dona Ana Lucena. Né? Pelo contrário, as pessoas gostam muito dela, e ela é muito bonita, né? E o Gonçalo fala, ó, acho que a única coisa que desabona a dona Ana é ela ser filha de um açougueiro e irmã realmente de um assassino, né? E aí o Gonçalo está começando a pensar realmente em cortejar a dona Ana Lucena e casar com ela. Bom, vem o domingo, o Gonçalo vai visitar os túmulos, é um passeio super legal para domingo, né? O Gonçalo vai visitar os túmulos dos antepassados, junto com a dona Ana e junto com a Maria Mendonça, e a dona Ana causa, né, uma boa impressão no Gonçalo. E aí o Castanheiro, né? O Gonçalo prometeu escrever a novela para o pro Castanheiro, o Zé Lúcio Castanheiro. E aí o Castanheiro mandou uma carta para o Gonçalo cobrando, né, a novela, porque o Gonçalo não escreveu nada ainda, não mandou nada para ele. Né? E o Gonçalo precisa escrever essa novela. Ele não está com tempo, nem com inspiração, que é o que ele menos tem. E aí o Gonçalo vai até a Oliveira para mostrar o que ele escreveu da novela Torres do Ramírez para a Gracinha e para o Barrolo. Né? Só que antes do Gonçalo sair de casa, ele recebe a visita do Visconde do Rio Manso. E o Visconde do Rio Manso, que é um homem muito rico, oferece dinheiro para a candidatura, né, do Gonçalo, para a campanha, né, do Gonçalo nas eleições. E o Gonçalo se espanta, porque o Visconde do Rio Manso era regenerador, né? Quer dizer, do partido oposto ao qual o Gonçalo está saindo como candidato. E aí o Visconde do Rio Manso fala assim para o Gonçalo, Gonçalo, você lembra da minha neta, a Rosa? Um dia, há muito tempo, a Rosa era criança, ela perdeu a bola e você recuperou a bola dela e ela te deu um cravo, né, uma flor, né, um cravo, agradecendo. E no dia seguinte, Gonçalo, você mandou para a Rosa um cestinho de rosas. Faz assim, Gonçalo, vai qualquer dia até a minha propriedade para conhecer melhor a minha neta. Né? Bom, e aí o Gonçalo vai lá para os Cunhais, né, para encontrar a Gracinha, né, e o Barro, só que eles não estão em casa. E aí o Gonçalo vai passear pelo jardim. E ele escuta, né, no jardim, ele escuta uns assim, ah, não, ai, sim, não. E ele reconhece a voz da Gracinha e do André Cavaleiro. E aí o Gonçalo volta para a torre dele, de onde ele não sai por dias. Ele não sai dali por dias porque ele está com vergonha, né, porque foi ele que empurrou o André Cavaleiro para a Gracinha.
ele além de ele estar com vergonha, ele está com um peso na consciência. Ele não pode fazer absolutamente nada, porque se ele fizer alguma coisa, o romance entre a Gracinha e o André vier à tona, as pessoas, ele coloca em risco, né, a candidatura dele a deputado. O Gonçalo começa a ter ódio do cunhado, ódio da Gracinha, ódio do cavaleiro e ódio dele mesmo, né? Ele não pode fazer absolutamente nada, né? Nem romper com o cavaleiro ele não pode, tá? Se descobrirem, né, que o cavaleiro entrou na casa da Gracinha via Gonçalo, a candidatura do Gonçalo vai por água abaixo. E aí o Gonçalo começa a considerar seriamente o casamento dele com a dona Ana Lucena, né? E ele escreve uma carta para a prima Maria Mendonça a respeito disso, e ele fica chateado porque a prima não responde, né? Não manda a carta resposta, porque o Gonçalo ele quer conversar com a Maria Mendonça sobre a possibilidade do casamento dele com a dona Ana Lucena. Até que depois de um tempo, a Maria Mendonça vem visitar o Gonçalo e ela diz assim: Olha, eu acho o casamento entre você e a dona Ana Lucena um casamento bastante conveniente. Nisso chega o Titó para jantar com o Gonçalo. E o Gonçalo pede informações para o Titó da dona Ana Lucena. E o Titó fala assim, ele adverte, né, o Gonçalo, ele fala assim para o Gonçalo, a dona Ana Lucena é muito manhosa e é muito disfarçada, e ela tem um amante. E o Gonçalo fica triste, né, desnorteado, né, e fica a noite inteira remoendo as humilhações que ele sofreu daquele cara lá na estrada, sabe, a necessidade dele ter que se curvar ao André Cavaleiro. Ele começa a se sentir muito covarde. E ele vai dormir e ele sonha com os antigos Ramírez. Os familiares antigos aparecem no sonho dele. E esses antigos Ramírez incitam o Gonçalo a tomar em armas, nas armas antigas e gloriosas da família Ramírez, né? Os antepassados, inclusive, no sonho, oferecem as armas deles para o Gonçalo, com energia e com firmeza, repere a glória dos Ramírez. E aí, no sonho, o Gonçalo pergunta, né, para os antigos Ramírez, né? Ele pergunta assim: é, como eu posso modificar a minha alma para ser um autêntico Ramírez, como vocês foram, né? Só que ele não tem resposta. Tá? E aí ele acorda muito mal-humorado, e aí ele pensa assim, eu vou visitar o Visconde do Rio Manso e vou cortejar a neta, a Rosa, que já não é mais uma criança, tem lá os seus 16 anos, talvez. Porque ele pensa assim agora, bom, com a dona Ana Lucena, ela tem um amante, cá para nós. Provavelmente é o Titó, né? Aí ele fala assim, ó, dona Ana Lucena dançou, né? Meu casamento com a dona Lucena dançou. Então eu vou cortejar a neta esqueci de mudar, do Visconde, né? Do Rio Manso, que vai ser um bom casamento ali para mim também, né? Nesse meio tempo, Bento foi ao sótão e encontrou no sótão um chicote muito antigo, né? Muito, é de cavalo marinho, ele é muito fino, a ponta do chicote corta, feito lâmina, né? E esse chicote, ele representa, inclusive, a hostilidade, né, contra os escravizados. Mas é um chicote muito antigo. E aí o Gonçalo pega o chicote, coloca o chicote perto dele, e ele institui o chicote como a sua arma de guerra, né? E aí o Gonçalo vai sair, ele vai sair com o chicote, vai a cavalo, e ele passa, ele está indo no caminho, né, da varandinha lá, que é a propriedade do Visconde do Rio Manso. Só que assim, tem um momento, ele para num rancho para pedir informações se ele está no caminho certo, né? E ele vê aquele forte valentão, sabe, que humilhou o Gonçalo, que injuriou o Gonçalo, tá lá na estrada de Nacejas. E o Gonçalo pede para um homem, um rapaz, informações, né? Se está no caminho certo. E o valentão lá fala para esse rapaz: Ó, fala para esse homem aí que está pedindo informação, né?
Viu, ô Manuel? Aliás, ele não fala isso, ele fala assim, ó Manuel, o que que você está aí ensinando o caminho, né, para esse homem? Este caminho não é para asnos. E o Gonçalo olha para o tal do valentão e diz assim para ele, né? eh, Olha, eu não sou homem de levantar desordens, numa estrada, né? Mas você não vai escapar de uma lição. E aí o valentão vira pro Gonçalo e fala assim, então vem agora a lição, né? Vem agora. Tem o Ramires de Merda. Só o YouTube me corta isso aqui, né? E agora, aí o Gonçalo pega o chicote, o Gonçalo tá montado a cavalo. Ele pega o chicote e dá uma chicotada no valentão. Na primeira chicotada, ele já rasga o rosto do valentão. E aí ele dá outra chicotada e arrasa a orelha do valentão. Dá mais uma chicotada no valentão e rasga a boca, arrebenta todos os dentes do valentão. E aí as patas do cavalo sobem nas pernas do valentão, que a essa altura, evidentemente, está caído no chão, todo machucado. Inclusive, ele cai mole no chão, todo ensanguentado e todo machucado. Tá? Então, ele enfrenta, né, ele enfrenta o valentão, que é o tal do Ernesto de Nacejas. Tá bom? E aí surge, né, um rapaz, né, para interceder pelo Ernesto de Nacejas. E aí um rapaz chamado Manuel, né, e o Manuel dispara um tiro de espingarda, o Gonçalo vai em cima do Manuel, joga a égua em cima do Manuel, pega aquele chicote que é afiado como um cutelo, né, como diz o livro, que é uma arma terrível, ele pega o chicote e puf, te dá uma chicotada no tal do Manuel, pega no pescoço do Manuel e o cara começa a escorrer sangue, né? O cara cai e bate a cabeça. E o Gonçalo sente uma alegria brutal com o que ele está fazendo, né? E aí aparece o pai do rapaz, Manuel, para tentar salvar o filho. O Gonçalo vem com a égua, interrompe a passagem do homem e fala assim para ele: vai andando na minha frente, andando na frente do cavalo. E o cara vai andando na frente da égua, né, do cavalo, e pergunta, o Gonçalo pergunta pro pai do rapazinho lá, quem é o valentão? E aí ele fala, é o Ernesto de Nacejas, o mais temido malandro da região, tá? O Gonçalo anda um pouco com o cara, depois ele libera o homem, né, que vai voltar para trás, e o Gonçalo vai para a torre dele. Nem vai lá no Visconde do Rio Manso. Ele vai para a torre dele, e quando ele chega na torre, ele manda um empregado voltar lá na localidade para buscar informações sobre os feridos, né? O Barrolo e a Gracinha estavam na torre ali do Gonçalo. E o Gonçalo conta a façanha dele, agora é verdadeira, né? E aí ele passa a ser motivo de orgulho de todo mundo, né? E aí a Gracinha dá uma afastada e o Gonçalo fica sozinho com o Barrolo. E o Barrolo mostra uma carta anônima que ele recebeu insinuando a intimidade da Gracinha com o André Cavaleiro. Só que assim, o Barrolo não entendeu isso. O Barrolo ainda diz, essa carta aí é de fofoqueiras, mas eu não acredito em maledicências. E aí o Gonçalo pega a carta, não, deixa comigo. Guarda a carta, vai atrás da Gracinha, mostra a carta para a Gracinha e a Gracinha fica preocupada. E o Gonçalo diz para a Gracinha: o seu marido não acreditou nessa carta. Então é melhor você deixar o passado enterrado. Esquece o André Cavaleiro, tá? Aquele rapaz que foi ver os efeitos da luta lá do Gonçalo, que é o Joaquim volta e ele informa o Gonçalo, né? Ó, o rapaz que você deu a chicotada e bateu a cabeça não ficou muito ferido, tá? E fugiu com o pai. E o valentão, o tal do Ernesto Nacer, já está no hospital bem, bem machucado, né? E o povo está falando da sua bravura, tudo bem? O povo está falando da bravura do Gonçalo, que o Gonçalo livrou o povo do valentão, do pior e mais temido malandro da região, né? Nisso chega um telegrama
para o Gonçalo, saudando o Gonçalo, porque o Gonçalo tinha mandado 3 capítulos para o André Cavaleiro, né? Falei bobagem, desculpa. Ele tinha mandado 3 capítulos para o José Lúcio Castanheiro, né? E aí o Gonçalo recebe um telegrama do Castanheiro, que o Castanheiro disse que a novela era uma obra-prima, né? E aí o Gonçalo começa a receber telegramas, visitas, começa a ser aclamado, sai nos jornais de Lisboa, sai nos jornais da cidade do Porto, artigos exaltando o heroísmo, né, do Gonçalo. O Videirinha compõe versinhos lá para o Fado dos Ramires, falando da glória do Gonçalo, né? E aí, assim, há um reconhecimento local em relação ao Gonçalo ter enfrentado o Valentão. Nisso, o Gonçalo termina de escrever a Torre de Dom Ramires. A Torre de Dom Ramires vai ser publicada lá nos Anais de Literatura e História, e começam a aparecer várias críticas elogiando o Gonçalo. E a novela do Gonçalo é um sucesso, né? Vem a eleição, né? Todo mundo está falando bem do Gonçalo, da bondade do Gonçalo. Até o adversário do Gonçalo nas eleições, que é o doutor Júlio, fala assim para o Gonçalo: Olha, eu mesmo vou votar em você. Né? E aí o Gonçalo acaba sendo realmente eleito. E aí o Gonçalo vai para a torre, o Bento e a Rosa iluminam a torre com lamparinas. O Gonçalo ouve a comemoração do povo, porque o Gonçalo foi eleito, né? Mas assim, o Gonçalo vai se afastando realmente do André. Até mesmo 2 dias antes da eleição, o André foi à casa dos Cunhais e disse assim para o Gonçalo, porque o Gonçalo tinha enfrentado lá o Valentão. Ele diz assim para o Gonçalo: Olha, o rei ele vai te nomear Marquês de Treixeiro. E aí o Gonçalo recusa o título. Ele diz assim pro André: Olha, já havia Ramires nos trecheiros antes do rei. Se o rei quer me dar algum título, que ele me dê um título de Marquês do Roncão. Na verdade, ele está zombando do rei e do título também, está ironizando, né? O título está ironizando o rei, está ironizando o André. Porque ele está afirmando que, na verdade, a família Ramírez é muito mais importante, tem título, tem uma fidalguia muito mais importante do que qualquer marquês de Trecheiro ou qualquer rei português, né? Bom, já sabe, né? Aí o eleito vai ser eleito com uma votação realmente estupenda, né? E aí o Gonçalo ele reconhece que ele não precisava nem ter se submetido, sabe, ao André Cavaleiro, porque se ele tivesse sido corajoso, ele teria sido eleito, né, deputado, né? Então, ele se amaldiçoa por ter que conchavar com o André Cavaleiro e ter que expor a irmã dele, né, a essa situação de novo relacionamento com o André Cavaleiro. E aí, o Gonçalo vai para Lisboa, onde ele é o centro das atenções, né, por causa da novela, que é um sucesso, da valentia dele e da eleição, né? E aí, em abril, o Gonçalo recebe uma concessão de terras da Zambésia, em Moçambique, para ele explorar, né, essas terras. O Gonçalo hipoteca a quinta dele e vai embora com o peito para Moçambique, onde ele vai explorar aquelas terras da Zambésia. 4 anos depois, o Gonçalo volta a Portugal. É próspero, forte. Quem encontra o Gonçalo em Lisboa é a prima Maria Mendonça. E a Maria Mendonça conta para a Gracinha, depois ela conta: Olha, eu vi o Gonçalo, ele está muito bem, sabe? Ele está forte e em breve ele vai casar com a Rosa. Qual Rosa? A neta do Visconde do Rio Manso. Então ele conseguiu o dinheiro como deputado
Ele conseguiu dinheiro com a exploração das terras na Zambésia, agora vai conseguir mais dinheiro ainda casando com a neta do Visconde do Rio Manso, tá? E aí, o pessoal tá ali conversando sobre o Gonçalo, porque o Gonçalo não volta, ele chega a Lisboa, mas o livro não conta o Gonçalo voltando para a terra dele. Obviamente ele iria voltar, mas ele está em Lisboa ainda, retornando, porque ele acabou de retornar de Moçambique. E aí os amigos estão conversando, e aí o Gouveia analisa o Gonçalo. Então, o Gouveia diz assim, olha, o Gonçalo é franco, o Gonçalo é doce, o Gonçalo é bom, o Gonçalo é persistente, o Gonçalo é generoso, o Gonçalo tem um espírito prático, o Gonçalo é um cara sociável, o Gonçalo é um cara conversador, é um cara simples, é um herói em alguns milagres, por um lado. Por outro lado, o Gonçalo é um desleixado, o Gonçalo é um atrapalhado nos negócios, ele não tem, aliás, ele tem escrúpulos muito pueris, muito infantis. É exagerado, é meio mentiroso, é vaidoso, é melancólico, desconfiado e acovardado. E aí o Gouveia termina, o livro termina, né, com o Gouveia dizendo assim para os amigos, sabem quem Gonçalo me lembra? Me lembra Portugal. Né? Porque ele joga as duas tendências opostas justamente da vida do Gonçalo. Tá legal? E assim termina a história do Gonçalo Mendes Rabelo. Só que eu preciso contar para você a outra história, né? Que é justamente A Torre de Dom Ramires, que é a novela que o Gonçalo vai escrever. A Torre de Dom Ramires é uma narrativa idealizadora do heroísmo português, é uma narrativa épica. Então, é de heroicidade, de virilidade, de empreendedorismo até certo ponto, né? E do sentimento de honra, né? Que é um traço que o Gonçalo não tem, mas o seu antepassado tinha. A novela, ela começa assim, ela no século XIII, a gente vai ter a morte do Dom Sancho I, e a gente vai ter o Dom Afonso, vai ser o herdeiro, entrando numa uma briga com as irmãs sobre o testamento. Então, basicamente, é assim que começa o grande problema. O Truquetezindo vai se opor ao Dom Afonso II, no caso, por causa de uma palavra que ele empenhou. Ele deu a palavra de honra dele ao Dom Sancho, que tinha morrido. Então, vamos lá. Dom Sancho I morreu, né? Deixou um testamento bastante controverso, favorecendo, em especial, as filhas, a Dona Sancha e a Dona Teresa. E quando o Dom Afonso sobe ao trono, e começa a disputar a herança com as irmãs, as infantas aí apelam para o rei de Leão, que é o Dom Fernando, que entre em terras portuguesas e as ajude, né? Como eu falei, o Truquetezindo, né, ele tinha jurado ao Dom Sancho que ele protegeria, serviria e protegeria a Dona Sancha, né? E a Dona Sancha pede socorro para o Truquetezindo, né? E aí o que o Truquetezindo faz? Ele manda, né, o filho Lourenço, acompanhado de um monte de cavaleiros, um monte de homens de infantaria, vários besteiros. Besteiros são soldados que usam bestas, as bestas são armas que disparam flechas, né? Então ele tem um razoável exército. E aí o Truquetezindo manda o filho Lourenço se encontrar com a Dona Sancha, tá? E aí, em meio aos preparativos, na verdade, para essa luta que vai acontecer, o Truquetezindo recebe a visita do Mendo Paes. Quem é o Mendo Paes? É o genro do Truquetezindo, né? E amigo, o Mendo Paes é genro do Truquetezindo e amigo do Dom Afonso II. E o Mendo Paes tenta, sabe, tirar da cabeça do Truquetezindo de se unir às tropas leonesas invasoras de Portugal
E ele ainda previne o Truquetezindo que há um grande exército capitaneado pelo Lopo de Baião, que é o bastardo, ele é conhecido como bastardo, aguardando o Lourenço, né, para pegar o Lourenço e acabar com o exército do Lourenço. E aí o Truquetezindo diz, né, não, eu empenhei a minha palavra com Dom Sancho. Eu vou ficar de mal com o reino e com o rei, mas de bem com a minha honra, né, e comigo, porque eu dei a minha palavra. Essa frase, né, que o Truquezindo fala, ficarei de mal com o rei, mas de bem com a minha honra e comigo, é uma coisa que o Gonçalo inventa. Não está no poema do tio Duarte, sabe? O Castelo de Santa Irineia, não está lá. Aí o Gonçalo inventa essa frase, ele acha assim, nossa, que talento que eu tenho. Ele inventa muito pouco, mas o pouco que ele, digamos que ele tem uma certa autoestima. O pouco que ele inventa, ele acha realmente maravilhoso. E não só acha maravilhoso isso que ele escreveu, mas ele acha também sensacional ele pertencer a uma linhagem ilustre, né? Que prezava a honra, prezava a palavra empenhada. O que é curioso é que o Gonçalo não preza nada disso, né? O Lopo de Baião, né, ele está também com um exército grande, né? O Lopo de Baião, ele tem um exército com mais de 100 homens preparados para combaterem o Lourenço e os seus homens, né? E aí o Lourenço, juntamente com todo aquele bando dele, segue para socorrer as infantas. E quando ele chega no Vale de Canta Pedra, o Lourenço encontra as tropas do Lopo de Baião e que estava com seus homens ali esperando pelo Lourenço. Detalhe, o Lopo de Baião estava apaixonado pela irmã do Lourenço, que é a Dona Violante, que é a filha mais velha do Truquetezindo Mendes Ramírez. Só que o Lopo de Baião ele já tinha pedido a Dona Violante em casamento e o Truquetezindo tinha negado, né? E o Lopo chegou até a tentar, mas foi em vão, sequestrar a Dona Violante, mas não conseguiu. Bom, eu já falei para vocês que tem uma rivalidade antiga entre a família Baião e a família Ramírez. Isso vai se intensificar agora quando o Lopo de Baião se depara com o Lourenço, né, Mendes Ramírez. E aí você tem uma luta. Nessa luta, o Lourenço é derrotado e se torna prisioneiro do Lopo de Baião. E aí, quando o Lopo de Baião aprisiona o Lourenço, o Lopo de Baião fala assim para o Lourenço: Ah, Lourenço, Lourenço, grande dor. Bem que poderíamos ter sido irmãos e amigos, né? E aí, o Lopo de Baião, com o seu exército, vão para o castelo de Santa Irineia, onde o Truquetezindo estava. O mensageiro do Lopo de Baião vai até o Truquetezindo, vai na frente, vai até o Truquetezindo e solicita para o Truquetezindo uma entrevista do Lopo de Baião com ele. O Lopo de Baião quer conversar com o Truquetezindo. E o Truquetezindo autoriza o Lopo de Baião a se aproximar, tá? E autoriza o Lopo de Baião a se aproximar, tá? Lembrar que o Lourenço aí já é prisioneiro do Lopo de Baião. O Lourenço está ali junto com o Lopo de Baião e com o exército do Lopo de Baião. Quando o Lopo de Baião chega em frente aos portões, o Lopo de Baião propõe ao Truquetezindo a troca da liberdade do Lourenço pelo casamento com a dona Violante. Nisso, o Lourenço está lá, amarrado, machucado. O Lourenço diz assim, ele grita, né? E fala assim, não, meu pai. E aí o Truquetezindo vira para o Lopo de Baião e fala assim, olha, o meu filho já te deu a resposta. E aí o Lopo, quer dizer, deu a resposta. Você não vai casar com a Violante, eu não vou trocar a vida do Lourenço pelo casamento com a Violante. E aí o Lopo de Baião ameaça, né? Eu vou matar o Lourenço aqui mesmo. E aí o Tuctezindo puxa a espada dele, joga a espada pro Lopo de Baião e falando assim, mate meu filho com uma arma honrada. Bom, aí o Lopo de Baião fica enfurecido, saca o punhal dele e enfia o punhal na garganta do Lourenço. E foge, né? O Lopo de Baião com seus homens, eles fogem, porque eles vão ser alvo do Tuctezindo agora.
E aí, o Turquezindo vê o filho morto e aí pede para um amigo, cuide do corpo do meu filho Lourenço. E o Turquezindo parte com os homens dele atrás do Lopo de Baião, e o Turquezindo jura, eu volto em 3 dias depois de matar Lopo de Baião, tá? O Turquezindo, então, jura a vingança, jura matar o Lopo de Baião, e o Turquezindo vai andando com seus homens. Quando ele chega numa encruzilhada, o Turquezindo manda 3 batedores irem à frente para investigarem o caminho. Na volta desses 3 batedores, o Dom Garcia Viegas, que é conhecido como o Sabedor, que é um fidalgo, conselheiro do Turquezindo Mendes Ramírez, acaba deduzindo a estratégia do Lopo de Baião. Ele sabe que o Lopo de Baião vai fazer. E aí o Garcia Viegas fala para o Turquezindo, vamos nos abrigar no castelo de Pedro de Castro. E eles vão para lá. E o Garcia de Viegas traça um plano para capturar o Lopo de Baião. Seria assim, vamos cavalgar à noite e a gente faz uma emboscada, e nessa emboscada a gente captura, né, o Lopo de Baião, tá? E aí, né, os cavaleiros lá de Santa Irineia, junto com o Truquezindo, acabam surpreendendo o Lopo de Baião, e os homens, o bando, né, do Lopo de Baião, eles estavam fugindo para Coimbra, né? E aí eles são surpreendidos, os homens do Lopo de Baião são massacrados e o Lopo de Baião é feito prisioneiro. E aí o Garcia Viegas propõe uma morte bastante vil ao bastardo que é o Lopo de Baião. E os homens pegam o Lopo de Baião, amarrado, e vão cavalgando até as ruínas de um castelo à beira de uma lagoa. Quando eles chegam lá, eles tiram a roupa do Lopo de Baião, amarram o Lopo de Baião num poste que está dentro de um tipo de um tanque, a piscina, tá? E a água dá até a virilha do Lopo de Baião. O problema é que essa água é lodosa e a água está cheia de sanguessugas, né? E as sanguessugas começam a subir pelo corpo do Lopo de Baião e começam a sugar o Lopo de Baião. O Zuctezinho está ali satisfeito assistindo ao suplício do Lopo de Baião, que morre, praticamente chupado pelas sanguessugas, né? E aí, quando ele morre, capataz lá do Truquezinho, ele pega esterco, né, dos animais, né, das bestas, dos cavalos que estão ali com ele, ele pega o esterco e joga no rosto do Lopo de Baião, né? E assim o Lopo de Baião acaba morrendo, tá? Então, ele é humilhado, né? E ainda por cima ganha um esterco na cara, né? E aí o Truquezinho de uma certa maneira, vingou a morte do Lourenço e cumpriu a palavra de honra dele com o Dom Sancho, que tinha morrido, e cumpriu também a outra promessa que ele fez, que era voltar 3 dias depois que ele tivesse matado o Lopo de Baião. Tá? Então, essa é a novela histórica que o Gonçalo vai escrever em 5 capítulos. Tá bom? E vai fazer muito sucesso. Tá? Então, para a gente encerrar hoje, que acho que já está de bom tamanho, eu fiz aqui uma relação de oposição entre a Lúcia Castro de Ramírez e a Torre do Ramírez. Vamos pegar e ver. Bom, o romance Lúcia Castro de Ramírez, onde eu tenho a história do Gonçalo, né? A história de vida do Gonçalo. A Torre do Ramírez é a história que o Gonçalo escreve. Então, vamos pegar as oposições. Na Lúcia Castro de Ramírez, eu tenho um monte de descrições. Na Torre do Ramírez, eu não tenho muitas descrições. Na Lúcia Castro de Ramírez, eu tenho a psicologia do Gonçalo. Na Torre do Ramírez, eu não tenho psicologia, análise psicológica. Na Luz Caso de Ramírez, eu tenho muitas cenas de ridicularização. Na Torre de Dom Ramírez, eu tenho muita seriedade, tá? E alguns exageros. Já na Ilustre Casa, eu tenho o cômico. Mas porque o Gonçalo faz umas coisas engraçadas, sem sombra de dúvida. E na Ilustre Casa de Ramírez, o vocabulário empregado é um vocabulário moderno. A Torre do Ramírez, como é uma novela histórica, tem que usar uma linguagem arcaica, quer dizer, um português castiço, com frases muito longas, com uma sintaxe muito
muito complexa. Enquanto que a sintaxe da Luiz Carlos de Ramírez é mais simples, as frases são mais curtas, as orações são ordenadas por justa posição. Na Torre do Ramírez, as orações são ordenadas por subordinação. Tá? Na Luiz Carlos de Ramírez, eu tenho uma crítica violenta, né, a Portugal, e não só. Na Torre do Ramírez eu não tenho crítica. É só a historinha que está sendo contada de um Portugal antigo, de um Portugal medieval, de um passado de glórias, com personagens heróicas, valentes e corajosas, que chegam a extremos, que faz com que elas sejam inverossímeis. Na Ilha dos Casos de Ramírez, eu tenho um Portugal contemporâneo, que é o Portugal de finais do século XIX. Então, o assunto aqui é o presente, né? Na Torre do Ramírez é o passado, mas é o presente de decadência do Gonçalo, né? E as personagens da Ilha dos Casos de Ramírez, elas são mais reais, mais verdadeiras, elas são mais verossímeis, tá? Então, eu tenho aqui uma relação de oposição também entre as duas histórias que eu tenho na Ilha dos Casos de Ramírez. A história de vida do Gonçalo e a história que o Gonçalo escreve. Tudo bem? Bom, eu acho que realmente está de bom tamanho para vocês terem pelo menos uma boa ideia do romance, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A caneca é de cerveja, mas eu tomei água, tá? Para poder falar tanto tempo com vocês sobre a Ilustre Casa de Ramírez, tá bom? Fiquem bem, tá? E a gente se vê em breve. Um beijo